Amém, meus irmãos? Vamos começando esse momento com a mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem de fé, nesta sexta-feira, dia 19. E vamos falar sobre o nascimento de Jesus, nesta sexta-feira tão próximo aí do Natal, e meditar sobre o verdadeiro significado do Natal. Aleluia! Quem pode acompanhar nas suas Bíblias, em Mateus capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 18, onde a palavra de Deus nos diz: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, o seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria como sua esposa, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Tudo isso acontece para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio dos profetas: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! Meus irmãos, ao ouvirmos a história do nascimento de Jesus, da forma de que ele foi concebido, tudo o que aconteceu, de como ele seria chamado, da forma que ele seria reconhecido, e quando a gente entende a essência da palavra de Deus, nós vemos o quão poderoso e significativo para a igreja, para aqueles que amam a Deus, o significado do nascimento de Jesus. Não é o que o mundo expõe para nós. Não é Papai Noel, não é um comércio, não é uma árvore, não são ídolos levantados. Não é nada disso. Aleluia! E infelizmente essa cultura que se espalhou através dos anos é uma artimanha de Satanás para te afastar do verdadeiro sentido. E o diabo, ele é astuto. Entenda que Deus não divide a sua glória. Eu sei que muitas pessoas podem ter nascido e crescido em locais onde se pratica essas festividades que estão aí introduzidas no mundo. Mas por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que daí aprendemos que quem abençoa é Deus. É Ele quem nos dá saúde, quem nos dá condições de sobreviver, o ar que respiramos. É Ele que abre portas, nos capacita. Só Ele pode fazer. Mas escute bem, meus irmãos. Eu sei que vem de berço para muitas pessoas, as escolas falam sobre isso, ensinam sobre isso. Mas como servo de Deus e pastor, eu devo falar a verdade. Mas como servo de Deus, eu devo ensinar a verdade. Começando em casa para os meus filhos. Tentar ensinar sem que haja o confronto. Mas embora isso aconteça. Só que isso é inevitável porque a criança, ela é sincera. Não são como os adultos. Porque muitas vezes o adulto sabe da verdade, mas acaba ficando calado para não arrumar indisposição com as pessoas. Mas por isso que a Bíblia nos alerta que devemos voltar a ser como as crianças. Porque a criança, ela é sincera. Ela expõe a verdade. Porque se ela vê alguma coisa que ela acha que é errado, que ela aprendeu que é errado, ela vai falar. Na frente da pessoa, ela vai falar. E muitas vezes o adulto não faz isso. E na maioria das vezes, o adulto não faz. Se cala. Aleluia! E é nesse momento que Deus quer falar com você. É nesse momento que a palavra de Deus, ao conhecê-la e ler a Bíblia, muitas pessoas acabam percebendo que vivem um evangelho de farsa, que muitas pessoas acabam vendo que não têm coragem de pregar a palavra, de falar a verdade, porque senão isso vai afastar os melhores amigos, os parentes, porque as pessoas que elas gostam vão acabar se afastando. Porque tem pessoas que possam acabar ficando chateadas e por causa disso nem percebem que elas acabam se afastando do verdadeiro evangelho, se amoldando ao mundo e infelizmente nem percebem que se afastaram de Deus
e vivendo em meio a essa falsidade para agradar as pessoas, a Bíblia nos alerta sobre isso. Jesus chama de sepulcro caiado. Parece tudo bonito por fora. Aleluia! Parecem limpos, bonitos, parecem uma coisa atrativa, parece bonito, belo, limpo, parece até santo por fora. Mas como os túmulos caiados, por dentro estão cheios de corrupção, imundícia, maldade, ossos, podridão. Aleluia! Pastor, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Tem tudo a ver com o nascimento de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para estar conosco, Deus conosco. Aleluia! Meus irmãos, Deus estava à procura de uma pessoa para revelar Deus aqui na terra. Aleluia! Para uma missão muito importante aqui na terra. Aleluia! E não esqueça, e a Bíblia nos diz que ele procurou alguém sincero, uma pessoa que amava a Deus. Aleluia! E ele encontrou uma mulher virgem. Bendita és tu entre as mulheres. Ele encontrou Maria, um casal que estava pronto. E Deus envia o seu anjo para ela. E o anjo disse: saudações agraciada, o Senhor está com você. Apesar de Maria ficar assustada com essas palavras, ela obedeceu. Aleluia! E eu te digo nessa noite, poucas pessoas querem renunciar a alguma coisa para seguir a Deus. Quando se aceita Jesus, tem que haver a renúncia. Aleluia! Quantas pessoas que até mesmo chegam a essa época e perdem tempo planejando, buscando, preparando a sua casa, a sua vida para as coisas do mundo e não tem tempo para buscar a Deus. Pensam em roupas, em presentes, em ceia. Aleluia! Pois eu te digo, esse não é o sentido do Natal. Aleluia! Mas o que Deus quer é renúncia, é dedicação, é colocar Ele em primeiro lugar. E na maioria das vezes as pessoas buscam o próprio prazer, o seu conforto, agradar as pessoas e esquecem de agradar a Deus. Mas nada disso é bom para Deus. Nada disso é bom para Jesus. Ele busca pessoas que glorificam Ele em espírito e em verdade. Não esqueça que Jesus, aquele que vive, Ele tem que estar em nossos corações. Ele não estampa as nossas paredes. Ele está em nossas vidas. É dedicação, é entrega, é renúncia. Gostam tanto de mostrar o nascimento de Jesus, Maria e José, numa manjedoura, mas não falam a renúncia que eles tiveram que fazer, o esforço que eles tiveram que fazer quando aceitaram a Jesus nas suas vidas. Maria aceitou e disse: eis-me aqui, Senhor. Ela estava ali para fazer o que Deus queria. Ela estava comprometida com José, tudo planejado para o casamento. E nesse momento, quando ela aceitou a Jesus na sua vida, tudo isso foi abortado. Teve que parar para que a vontade de Deus se cumprisse. E aproveite esse clamor missionário. Pare de buscar os seus sonhos, mas realize as vontades de Deus. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Aleluia! Coloque as vontades de Deus em primeiro lugar, não as suas. E quantas pessoas que querem viver o evangelho, mas não renunciam, porque as outras pessoas vão falar, vão olhar, vão criticar. Só que não esqueça que você não é todo mundo. Deus te escolheu e Ele te colocou aí na frente desse rádio hoje. Enquanto você não entender que você não é qualquer pessoa, você não é mais um, você não vai se tornar a luz do mundo, você não vai se tornar o sal dessa terra. Por que você está se amoldando a este mundo e acabam se amoldando, absorvendo esse paganismo? Se liberte disso e comece a decretar que a sua casa é de Deus, que a sua casa é um lugar de manifestação de Deus, que é uma casa de alguém que renuncia às coisas do mundo para que Deus possa habitar. Quer festejar o nascimento de Jesus? Pense bem no que Maria e José tiveram que fazer. Maria aceita
o anjo fala com José. Só que não esqueça que a partir do momento que eles aceitam essa missão, aceitam a Jesus, a perseguição começa. Aleluia! Eles têm que mudar de cidade, fugir. Satanás sabia que o Salvador estava para nascer. Quando Herodes percebeu que havia acontecido, que ele havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou que matassem em Belém, nas proximidades, todos os meninos de 2 anos para baixo. Aleluia! Isso para se cumprir o que fora dito pelo profeta Jeremias, que ouviu-se em Ramá uma voz de choro e grande lamentação. Aleluia! Ouça bem, meus irmãos, e comece a prestar bem atenção no verdadeiro sentido do Natal. Aleluia! Quantas pessoas que se acham espertas, quantas pessoas que se dizem cristão, mas acabam se amoldando do mundo, fazendo o que todo mundo faz. Aleluia! Isso te afasta de Deus. Só porque as pessoas que estão próximas de você faz, não quer dizer que você tem que fazer. Só porque aparece na televisão, não quer dizer que você tem que fazer. Aleluia! Pare de ser conduzido por homens e comece a ser conduzido por Deus. É não se amoldando, é vivendo na simplicidade de uma criança, voltar a ser verdadeira e confiar no Pai. Aleluia! É só a Ele que nós devemos agradar. Aleluia! Volte ao verdadeiro amor. Mas hoje Deus está dizendo para você que Ele quer o seu povo de volta. Volte a ser como uma criança, para que você comece a obedecer o Pai. Seja verdadeira. E quando alguém te perguntar se você gosta, você diga: eu não gosto. Para que você saiba dizer não. Para que você deixe de fazer a vontade dos outros e sim, comece a fazer a vontade de Deus. Aleluia! Como que aquelas pessoas vão entender o que é verdade se você não falar a verdade para elas? Se você não mostrar a palavra de Deus para elas? Se você não falar sobre idolatria, sobre pecado, como que elas irão aprender? Não esqueça que a palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conheceu essa verdade porque alguém teve coragem de passar ela para você. Porque alguém um dia falou para você, mesmo sabendo que você podia rejeitá-lo ou não falar mais com ele, mas ele passou a palavra para você. Um dia alguém falou que Papai Noel não existe, que não se enfeita a residência, que a Bíblia nos alerta sobre isso, sobre adoração a outros deuses. Alguém teve coragem. E quantas pessoas que se dizem cristão e ficam preocupadas com o sistema. Aleluia! É hora de deixar de fazer o que os outros fazem, de falar o que as outras pessoas fazem, de falar o que as outras pessoas falam, de ficar compartilhando só porque os outros compartilham. Aleluia! É hora de você deixar disso e se tornar exclusivo para Deus. A Bíblia nos alerta isso em Gálatas 1:10. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu procuro agradar homens? Se eu ainda procurasse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Aleluia! Pare de imitar as outras pessoas, de querer ser mais do que as outras pessoas, de se amoldar nesse mundo. Seja servo de Cristo, imitador de Cristo. Aleluia! Volte a ser uma criança. Eu sei que você cresceu demais. Aleluia! E quando você cresce, você esquece do Pai. Quando você cresce, você deixa de abraçar. Você já não pega mais na mão do seu pai. Você já não é mais amigo do seu pai. Aparecem tantas pessoas que te arrastam para outros caminhos. Quando você cresce, fica com vergonha. Quando você cresce, você fica com vergonha do seu pai. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos ser como crianças. Que a criança ela quer abraçar. Ela quer ir para junto do pai. Ela obedece. Ela acredita e segue a sua palavra. Aleluia! Escute bem, ouvintes, nesse momento que eu vou dizer para você através desse clamor missionário, Deus está levantando nesse momento homens e mulheres, Josés e Marias, que não vão se preocupar com o que os outros estão falando. Aleluia! Não vai se preocupar com o que o mundo está dizendo ou fazendo.
Pense no que José e Maria passaram naquela época. Não é só aquela cena que mostram para você na manjedoura, mas eles sofreram com as pessoas murmurando, criticando, falando mal. Quantos falaram por trás deles, dizendo: quem é essa mulher que diz que engravidou do Espírito Santo? Quem é esse homem que apareceu com a sua noiva grávida? Aleluia! E por que você se preocupa com quem está no mundo? Eles falam, eles podem até falar: quem é essa pessoa que só vai no culto? Quem é essa pessoa que faz vigília? Quem é essa pessoa que está sozinha ali cultuando a Deus? Pare de se preocupar com os outros e se preocupe com o que Deus preparou para você, com o que Deus quer que você faça. Aquele que vive, ele veio para te salvar. O meu Jesus, ele não estampa as minhas paredes, ele está em meu coração. Aleluia! É hora de você voltar a ser criança e ter coragem para dizer que o seu Natal é Cristo, é Jesus, é o Messias, é o Salvador, mas antes de tudo ele é o Senhor. É uma noite como outra que você tem que cultuar a Deus e não levantar altares na sua casa. Dedicar esse dia para a glória de Deus. É Ele que tem que ser adorado. Você está disposto? Você está disposta a abrir mão e colocar Deus em primeiro lugar nessa noite? Aleluia! Está se aproximando o ano novo e você quer que Deus esteja à frente dele ano que vem? Você quer ser abençoado ano que vem? Você quer a proteção divina, o livramento, a bênção, a cura, a libertação? Deus não quer interesseiros que só querem. Ele quer pessoas que renunciam e se entregam. Aleluia! E para encerrar, meus irmãos, vamos direto à Bíblia para trazer a verdadeira mensagem de Natal. Aleluia! E essa é a verdadeira renúncia e dedicação que devemos ter. O foco na palavra e no ensinamento. Na Bíblia, Jesus nos pediu que comemorássemos a sua morte e não seu nascimento. Essa data foi introduzida por seres humanos. Datas que comemoravam festas pagãs. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Inclusive os cristãos, os primeiros, os primitivos, não celebravam nascimento, porque eles consideravam que a comemoração de um aniversário é um costume pagão. Eles se focavam na mensagem, na escritura. Aleluia! É comemorar a sua morte até que ele venha. Nós cristãos comemoramos a Santa Ceia. Em Lucas 22:17, a palavra de Deus nos diz: então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, ele disse: tomai e compartilhe uns com os outros, pois eu digo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Não esqueça que essa solicitação de Jesus tem um propósito. Aleluia! Nos fazer recordar o que consideramos ser o maior ato de amor jamais realizado por outro ser humano. Aleluia! Ou seja, a entrega voluntária da vida do Filho de Deus em sacrifício para salvar a humanidade. Aleluia! E olha o que a gente vê hoje. Jesus derramou o sangue por você. Jesus nos disse que devemos lembrar do dia da sua morte e não do seu nascimento. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. A Bíblia ainda segue dizendo que a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração, e o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa onde há alegria. Aleluia! Isso que é renúncia, isso que Deus quer
que nós fizemos. Esse foi o mandamento. A Bíblia ainda segue dizendo que é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Essa é a palavra de Deus, aleluia. Foi um sacrifício tão grande para hoje ser esquecido e entregue a tantas coisas, ser esquecido e trocado por tantos rituais que a Bíblia condena, aleluia. Não esqueça que para Deus o dia da morte é mais importante do que o dia do nascimento. Aleluia! Porque a Bíblia nos diz em Salmo 116,15 que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, das pessoas que largaram a carne e se entregaram no caminho de Deus, que largaram as suas vontades e se entregaram nas vontades de Deus. Aleluia! E essa é a missão do verdadeiro missionário, do verdadeiro pastor, pregar a verdade, para que Deus possa tocar na sua vida, para que Deus possa transformar a sua vida, para que você entenda a palavra de Deus e para que Ele possa te abençoar. É por isso que eu estou aqui, levando as boas novas para você, ouvinte. É por isso que eu estou aqui há 2 anos orando para que Deus venha tocar na sua vida, orando por você, porque eu creio em nome de Jesus que Deus, Ele vai te abençoar. Deus deu o seu Filho por você. Jesus derramou o seu sangue. É hora de você renunciar e se dedicar no verdadeiro caminho. Deus tem bênçãos para você e sua vida. Aleluia. Daqui a pouco eu estarei orando por você na oração da fé. Continue mandando a sua mensagem e participando aqui do programa Clamor Missionário. E procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Aleluia. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.